Olá a todos, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar sobre a nossa última aula do livro, que é do livro 6, que é Centro de Massa. Centro de massa é um assunto que eu não costumo ver tanto assim nas provas. É um assunto meio que esquecido às vezes. Mas quanto menos a gente espera, ele acaba aparecendo. Então já teve questões de centro de massa, sem envolver muita física, mas questões de centro geométrico, centro de massa e matemática, tá? Então já apareceu no Enem, que eu me lembro, mas quando a gente fala de centro de massa em física, eu não me lembro muito bem muitas questões desse assunto, tá? Mas quando aparece, costuma aparecer numa segunda fase, porque é um assunto que está totalmente ligado com colisões, explosões, quantidade de movimento. Então, na física, quando aparece, costuma aparecer mais em segundas fases. E é um assunto que a gente estuda em colisões, explosões, mas é um assunto que envolve quando eu tenho mais de uma partícula, um corpo extenso e não mais uma partícula pontual. Então, eu quero saber, por exemplo, uma colisão de 5, 6 partículas, né? Ou uma explosão de um pedaço, que é a explosão de uma bala e, e daí gera vários fragmentos, 5, 6 fragmentos. Então, quando eu mexo com um sistema de várias partículas, ou um corpo extenso, né? Corpo extenso é aquele que não é um ponto material, ou seja, as suas dimensões importam. Então, quando a gente lida com corpo extenso e sistema de partículas, a gente tem que ver o centro de massa desse meu sistema, desse meu corpo extenso, tá? Para calcular qual que é a força resultante, quantidade de movimento total do meu sistema, é tudo em relação ao centro de massa. Então, o centro de massa é importante por causa disso, quando a gente tem mais de uma partícula envolvida na nossa questão, ok? Então, vamos começar, então, com esse assunto, que é um assunto bem interessante. Então, temos aqui algumas definições de centro de massa. Então, olha só, vou ler aqui com vocês. O centro de massa de um sistema é o ponto hipotético do espaço onde podemos considerar concentrada toda sua massa. Então, é o ponto ali do meu objeto, do meu corpo, onde está totalmente concentrada sua massa. Centro de massa também é chamado de centro geométrico. Então, olha só, é o local do sistema. Essa frase é importante, tá? É o local do sistema em que é aplicada a resultante das forças. Então, vou até grifar essa parte aqui, que é importante, porém eu vou explicar daqui a pouco, tá? Logo, logo eu explico mais sobre isso. Então, é como se toda a massa do corpo ou do sistema estivesse concentrada nesse ponto, tá? O nosso centro de massa do corpo humano, né? Onde seria? Seria exatamente no umbigo, né? Nosso centro de massa. Então, cada corpo, cada objeto vai ter o seu centro de massa, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho três objetos de material homogêneo, ok? O centro de massa coincide com o seu centro geométrico, tá? Então, o centro de massa coincide exatamente com o centro geométrico. Então, por exemplo, aqui num quadrado, o centro geométrico é bem no meio desse quadrado. Num triângulo, por sua vez, é exatamente no baricentro, que vocês aprenderam lá em matemática, lá em geometria. Então, o centro de massa, ou centro geométrico, é justamente no baricentro. E num círculo vai ser justamente no centro desse círculo, o centro de massa. Mas isso, cuidado, apenas para materiais homogêneos, né? Onde a massa do corpo está distribuída uniformemente em seu corpo. Então tem uma diferença bem importante aqui nesse caso. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui no meu quadrado, vamos supor,
que nessa parte desse quadrado, essa parte que eu estou pintando em azul, seja uma parte um pouco mais, com uma massa maior. Que essa parte azul que eu pintei tem uma massa muito maior. Vamos supor que seja isso. O centro de massa agora não vai ser mais o centro. O centro de massa vai se deslocar um pouquinho para baixo. Então vamos supor que seja aqui mais ou menos, por exemplo, né? Então o novo centro de massa seria mais próximo da região que tem a maior massa, né? Vamos supor que essa região 1, 2 e 3 tem a mesma massa. Mas a região em azul, a região 4, tem uma massa muito maior. Então, o seu centro de massa se desloca um pouco mais para baixo. Mesma coisa que no círculo. Mesma coisa que no círculo. Vamos supor que essa primeira metade do círculo possui uma massa muito maior do que a outra metade. Então, a massa em vermelho tem uma massa maior. Então, o seu centro de massa vai acabar se deslocando um pouco para a esquerda, né? Então, o seu centro de massa acaba se deslocando um pouquinho para cá. Vamos supor que o centro de massa novo seria aqui, então, por exemplo. E assim por diante. Então, é assim que funciona, basicamente, o centro de massa. Ok? Quando tiver um objeto, material homogêneo, aí é mais fácil da gente saber. É sempre no centro da figura. No centro, no caso do triângulo, no baricentro. Então, isso é o conceito geométrico, matemático de centro de massa. Vamos ver qual que é a aplicação dele na física. E a aplicação dele é em dinâmica. Em dinâmica, em colisões, explosões, principalmente nesses assuntos. Ok? Mas sempre quando a gente lida com um sistema de partículas, como nessa figura, a gente tem que saber qual que é o centro de massa dessas 5 partículas aqui no caso. Então, olha só. Vamos considerar então essas 5 partículas no nosso espaço, no espaço x, y e z. Então, eu estou no espaço tridimensional, ok? Então, cada partícula vai ter a sua coordenada x, y e z. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o P1, a partícula 1. A partícula 1 vai ter uma coordenada y1, vai ter uma coordenada x1 e também vai ter uma coordenada Z1, por exemplo. Então, P1 vai ter coordenada x, y1 e z1, tá? E assim por diante. P2 vai ter a mesma coisa, P3, P4 e P5. Não vou fazer de todo mundo, porque senão vai ficar muito poluído o meu desenho. Então, só peguei aqui um exemplo da P1 para vocês verem quais são as suas coordenadas em 3 dimensões. E é claro, né, gente? Nos exercícios, vai ser uma ou 2 dimensões. Tridimensional é bem difícil, né? É bem raro de cair tridimensional. É apenas no eixo X ou no máximo x e y, tá? O eixo Z nos exercícios não costuma cair tanto assim, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Mas a gente vai utilizar aqui o exemplo mais genérico possível, o exemplo mais geral possível. Então, olha só, como que eu sei, então, onde que fica o centro de massa desse meu sistema de partículas? Vamos supor, então, que a gente vai aprender a calcular daqui a pouco, né? Mas vamos supor que o nosso centro de massa, por exemplo, esteja aqui, ó. Vai estar no meio, vai estar entre as 5 partículas, e vamos supor que esteja aqui o nosso centro de massa, né? Então, no início, meu centro de massa está aqui, ó, nesse ponto. Vamos supor, depois de um tempo, as partículas se movimentam e as partículas ficam em uma outra posição. Ficam numa outra posição cujo centro de massa também é deslocado, por exemplo, para cá. Vou chamar de centro de massa linha, por exemplo. Então, no começo, de novo, no começo, meu centro de massa estava aqui. Depois de um certo tempo, as partículas se movimentaram, se mexeram. Umas foram para lá, outras foram para cá. Cujo centro de massa também houve uma modificação. Então, foi daqui para cá.
centro de massa linha, semilinha, por exemplo, tá? A minha força resultante, né? Vamos supor que eu tenha forças aqui, né? Eu tenho o peso das partículas, cada uma vai ter seu peso. Vamos supor que existe uma força em cada partícula, força F5, força F2, força F1, seja lá quais forças estejam aqui. Força F4 e assim por diante, tá? A resultante dessa força atua diretamente no centro de massa. Fica muito difícil a gente analisar o que acontece com cada uma partícula separadamente, porque eu posso ter 10, 15, 20 partículas. Então, para fazer uma análise detalhada de cada partícula, fica difícil, tá? Então, a gente faz análise da força resultante. Força resultante, lembra? É a soma de todas as forças em cada partícula. E essa força resultante atua diretamente no centro de massa. Então, quando o meu centro de massa é deslocado desse ponto aqui até o ponto C, M', o que acontece? Acontece que eu vou ter uma força resultante atuando nesse ponto, que leva do ponto A, por exemplo, até o ponto B. Mais fácil, né? Então, eu tenho uma força resultante ali, atuando no ponto A, levando até o ponto B. Se tem força resultante, tenho também a aceleração. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou ter também uma aceleração. E nesse caso, é a aceleração do centro de massa, né? Então, de novo nessa frase aqui, né? Centro de massa é o local do sistema em que é aplicada a resultante das forças no meu sistema. Então, veja, de novo, eu tenho uma força resultante, eu estou no ponto A, levando o centro de massa até o ponto B. Tá? Se tem força resultante, vou ter a aceleração pela segunda lei de Newton, lembra? Ok? Bom, então é isso. Força resultante atua no centro de massa e apenas o centro de massa dentro de um sistema de partículas. Vamos aprender agora como a gente calcula a posição do centro de massa. Depois a gente vai ver como a gente calcula a velocidade do centro de massa, a aceleração também, e depois a gente vai aprender como calcular essa força resultante que atua no centro de massa, tá? Então, passo a passo, devagarzinho, primeiro começando com a posição do centro de massa. Na verdade, já foi dito aqui nesse texto, tá? Num sistema constituído de várias partículas, a posição do centro de massa é igual à média ponderada das posições de cada partícula. Então, a posição do centro de massa é a média ponderada das posições de cada partícula, certo? Então, por exemplo, mas cada partícula, lógico, né? Cada partícula vai ter coordenada x, y e z. Então, eu vou calcular primeiro qual que é a coordenada x do centro de massa, o centro de massa do meu sistema de partículas. Então, nesse caso, vai ser a média ponderada entre as posições. Média ponderada em relação às massas, né? Então, M1x1 mais M2x2 e assim por diante, até uma partícula enésima, né? Até uma partícula N. Que nesse caso tem 5 partículas, mas vamos generalizar para N partículas. Tudo isso dividido pela soma das massas. Isso aqui que vai ser a média ponderada. Se fosse a média simples, né, eu teria uma divisão por N aqui só, né? Mas como média ponderada, cada partícula vai ter um peso, né? Isso funciona, né? Por exemplo, vamos supor que as massas sejam iguais. Então, meu centro de massa estaria exatamente no meio. Mas, e se a massa da partícula 1 for muito maior que as outras? Se a massa da partícula 1 for muito grande, né? Então, seu centro de massa vai ser deslocado para perto da partícula 1. Faz sentido isso, né? Então, veja que a posição do centro de massa depende diretamente das massas, né?
E a gente vai ter a mesma coisa para a posição Y e para a posição Z do centro de massa. No caso do Y, vai ser M1, Y1, M2, Y2 e assim por diante até a enésima partícula. E de novo, a gente vai dividir tudo isso daqui pela soma das massas, Mn. Mesma coisa para a posição Z. Então, para a gente calcular qual que é a posição do centro de massa, tem que calcular usando essas fórmulas, tá? Tanto para x, y e z. Eu sei que é difícil, eu sei que é bastante conta, mas a boa notícia é que nos exercícios, geralmente, ou é apenas unidimensional ou bidimensional, no pior caso, é bidimensional, certo? Certo, gente? Então, eu vou ter aqui M1, Z1, M2, E2 e assim por diante, até a enésima partícula, tudo isso dividido pela soma das massas. M1 mais M2 até a enésima partícula. Então é isso. Agora vamos ver como a gente calcula a velocidade do centro de massa. A velocidade vai ser bem parecido. A gente vai usar de novo a média ponderada. Então, por exemplo, a velocidade do centro de massa vai ser de novo M1V1 mais M2V2, M3V3. O melhor, né? Até Vn, mais fácil. Até a partícula N de novo, né? Tudo isso dividido por M1, M2 até Mn. Mesma coisa para a velocidade do centro de massa. E para a aceleração do centro de massa, adivinhe? Mesma coisa. Vai ser a média ponderada. M1 a 1. Cuidado, tá? Quando eu falo de velocidade e aceleração, tudo vetorial, tá? Então, aqui pode ser negativo, V1, V2 pode ser positivo, V3 negativo e assim por diante. Nada impede das coisas serem positivas, ok? Com sinal, com sentido contrário, por isso que negativo, tá? Nada impede. Mesma coisa que na aceleração. M2 a 2 até a enésima partícula. Tudo isso dividido pela soma das massas. M1, M2 até Mn. Então é isso. Não tem muito segredo. Vocês já sabem, vocês já aprenderam lá em matemática como calcular médias. E nesse caso, a gente calcula a média para posição, velocidade e aceleração. Tá? Parece complicado, parece difícil, mas na verdade vocês vão ver que é bem tranquilo. Tá? É que eu estou fazendo um caso mais geral aqui, por isso que ficam contas maiores, equações maiores. Ok. Mas e quando a gente fala da quantidade de movimento desse meu sistema de partículas, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa equação da velocidade do centro de massa. A gente sabe que nessa equação, o que acontece, né? Vou fazer uma manipulação algébrica aqui nessa equação. Então, vou pegar aqui o meu denominador e vou falar que essa soma das massas, eu vou simplificar. Vou falar que essa soma das massas é igual a M maiúsculo, tá? Então, como é que fica aqui a nossa equação? Fica, por exemplo, VCM igual a M1V1, M2V2 até a enésima partícula. Tudo isso dividido por Emão, M maiúsculo.
Vou passar esse M maiúsculo para o outro lado, multiplicando com a velocidade do centro de massa. Então, eu vou ter o seguinte: E1 VCM é igual a M1 V1, M2 V2, até MN VN. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem o seguinte, que na parte direita da nossa equação, o que são essas coisas aqui? Massa vezes velocidade, gente, é quantidade de movimento, que nesse caso aqui é quantidade de movimento da partícula 1, da partícula 2, até a partícula N, não é mesmo? E a soma das quantidades de movimento, como eu falei na aula passada, isso aqui vai ser a soma vetorial do total das partículas, né? Então, vou apagar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha quantidade de movimento total do meu sistema. Vou chamar de QT, quantidade de movimento total do meu sistema. Por isso, a gente consegue obter a nossa expressão da quantidade de movimento total do nosso sistema, que vai ser igual à soma das massas, E1, vezes velocidade do centro de massa. Então, veja, essa equação é muito importante, tá? Na aula de hoje. A quantidade de movimento total do meu sistema inteiro depende da velocidade do centro de massa. Tá? Então, veja a importância de saber a posição, a velocidade do centro de massa para descobrir a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento a gente sabe que é importante em colisões, explosões e assim por diante. Tá? Só lembrando também, né, que Emão é a soma das massas. M1 mais M2 até a enésima partícula. Então, aqui embaixo, né? A quantidade de movimento total do sistema é igual ao produto da massa total pela velocidade do centro de massa. Então, essa expressão é importante. E só lembrando também, né, que tanto numa colisão quanto numa explosão, o centro de massa não. A quantidade de movimento sempre é conservada. Então, por mais que eu tenha aqui um sistema de partículas, não importa. Lembra? Quantidade de movimento numa explosão, numa colisão, sempre vai ser conservada. Não posso falar o mesmo para energia cinética. Aí é diferente. Aí pode ser conservado ou não, dependendo da situação, se tem dissipação de energia e tudo mais. Tá? Mas quantidade de movimento, mesmo aqui no centro de massa, sempre vai ser conservado. E a gente pode fazer uma análise agora da força resultante. Agora, finalmente, a gente vai falar de força resultante, né? Porque lembra, força resultante sempre atua no centro de massa do meu sistema. Eu falo sistema de partículas aqui, gente, mas pode ser também não só sistema de partículas, mas também um corpo extenso, como são esses três casos aqui. É a mesma coisa, tá? Só que em física é muito mais comum aparecer sistema de partículas, tá? Então, beleza. Vamos supor agora, né, que eu vou fazer análise da aceleração do meu centro de massa. Então, para achar a quantidade de movimento, eu fiz análise dessa equação, da velocidade do centro de massa. Para falar de força resultante, como a força resultante depende diretamente da aceleração, então eu vou analisar a expressão da aceleração do centro de massa. Então, eu faço a mesma coisa. Ó. Aqui no meu denominador, eu vou chamar a soma das massas do quê? De Emão também. Mesma coisa. Eu vou passar esse Emão para o outro lado, multiplicando com a aceleração do centro de massa. Igualzinho eu fiz no caso anterior. Tá? Igual eu fiz nesse caso aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui massa, soma das massas, Emão, vezes a aceleração do centro de massa, é igual
a soma ponderada, né? M1, A1, M2, A2, e assim por diante, até a enésima partícula. Aí. Então a gente sabe aqui, né? Opa! Então a gente sabe aqui que massa vezes aceleração é a força. Nesse caso aqui a força é F1, nesse caso aqui a força é F2, tudo vetor, né? Esqueci aqui. F2, e assim por diante até a força Fn. E a soma de todas as forças de um sistema a gente chama de força resultante. Então, se eu for somar todas essas forças, eu vou encontrar a Fr, que é a força resultante. Desse modo, a gente consegue obter que a força resultante que atua no meu sistema é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Essa expressão talvez seja a mais importante da nossa aula. Depois dessa aqui, né? E depois, em seguida, vem essa. Mas acho que a mais importante seja essa. Porque, veja, a minha força resultante atua diretamente no centro de massa. Do mesmo jeito que a quantidade de movimento atua diretamente também no centro de massa. Mesma coisa. Então, eu só estou assim, confirmando tudo que eu disse lá atrás para vocês no comecinho da aula. Então, essa equação é importante por quê? Porque ela diz que a resultante de forças do sistema é igual ao produto da massa pela aceleração do seu centro de massa. Como diz aqui embaixo nesse quadrinho, né? Certo. Então, beleza. No caso em que o sistema de partículas é isolado de forças externas, né? Ou também que essas forças externas são desprezíveis em relação às internas, isso quer dizer, então, que a gente já viu lá atrás, que quando eu tenho um sistema isolado, a força resultante vai ser zero. Quando eu não tenho nenhuma força externa, ou quando a força externa é desprezível, a gente pode falar que as forças resultantes, que a força resultante é próxima de zero, é bem pequenininha. Se a força resultante é igual a zero, a gente sabe que a aceleração do centro de massa vai ser zero. Porque, veja, se isso aqui for zero, então, consequentemente, a aceleração é zero. Não é mesmo? Se a aceleração é zero, eu tenho movimento uniforme. Ou seja, no movimento uniforme, eu tenho aqui a velocidade, o centro de massa é constante. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque mesmo antes ou depois de uma colisão, a velocidade do centro de massa não vai mudar. Vai ser constante. Estou falando de módulo, direção e sentido. O vetor velocidade não vai mudar. Vai ser constante. Tudo bem? Mesmo antes ou após a colisão. Então, olha só o que diz aqui nesse texto que é importante do livro, né? Que nessa equação evidencia uma característica interessante do movimento de um sistema de partículas, que durante uma colisão entre duas ou mais partículas, ou em uma explosão, a velocidade do centro de massa, estou falando vetorial, tá? Ou seja, módulo, direção e sentido, a velocidade permanece inalterado, logo antes ou logo após o evento, né? Que a gente também costuma dizer imediatamente antes ou imediatamente depois da colisão ou da explosão, tá? Ou seja, em outras palavras, a trajetória, isso aqui é importante, a trajetória do centro de massa apenas, bem como a sua velocidade, é a mesma nos instantes imediatamente anterior e imediatamente posterior a uma colisão ou uma explosão. Tá? Note que essa propriedade independe da quantidade e da trajetória das partículas antes da colisão ou de fragmentos em que o sistema é separado após a colisão.
tá? Isso é importante para o nosso, exercício da apostila, tá? Da sessão para praticar. Então, a parte teórica já morreu, é isso mesmo, o resto é só exercício. Para não ficar uma aula muito comprida, eu vou fazer esse exercício aqui, e na próxima aula, no próximo vídeo, eu faço outros exercícios aqui que são importantes, que, né, são exercícios um pouco mais algébricos, tá? Porque esse aqui é mais teórico mesmo. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4 exercícios no próximo vídeo, ok? Para a gente entender mais como a gente calcula centro de massa. Porque parece difícil, mas na verdade não é tão difícil quando eu explico a teoria para vocês. Vocês vão ver que é bem simples, mas a gente tem que saber como que a gente chega nesses resultados, né? Então eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo. Então olha só, exercício 1, então. Uma bomba é arremessada seguindo uma trajetória parabólica, conforme representado a figura a seguir. Na posição mais alta da trajetória, a bomba explode. Então, os seus fragmentos vão para todas as direções possíveis aqui no caso. Eu tenho aqui 6 fragmentos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. A explosão da bomba é o evento que conserva ou não conserva a energia cinética do sistema. Então, na verdade, numa explosão, a energia cinética não é conservada, né? Então, letra D e E, ó, de jeito nenhum. A energia cinética não é conservada porque eu tenho um aumento da velocidade das partículas, dos fragmentos, numa explosão. Então, após a explosão, há um aumento de velocidade. A energia cinética aumenta nesse caso, né? Ou seja, não tem conservação da energia cinética antes e depois. A trajetória do centro de massa do sistema, constituído pelos fragmentos da bomba, segue. Ele fala de trajetória, né? Do centro de massa. Então, cuidado, tá? Do centro de massa. Verticalmente para o solo, esquisito, né? Tipo, quer dizer que o centro de massa cai assim, ó, do nada. Esquisito, né? Letra B. A trajetória do fragmento mais massivo da bomba. Que fala que a trajetória do centro de massa segue a trajetória do fragmento mais massivo da bomba. Na verdade, não. E o que acontece com os fragmentos menores? São desprezados? Tipo, não existem no meu sistema? Item C é a correta, né? Porque, veja, a trajetória do centro de massa segue a mesma parábola anterior à explosão? Sim, porque lembra, a velocidade do centro de massa se conserva durante uma explosão. Não só a velocidade, como a quantidade de movimento também é conservada, ou seja, tudo que acontece imediatamente antes vai ser igual ao que acontece imediatamente depois. Então, por isso, após a explosão, o centro de massa, que, por exemplo, está aqui no início da explosão, o centro de massa continua a parábola normalmente. Então, faz parte da mesma parábola, certo? Então, a alternativa C é a mais correta. Então, é isso. Então, vou fazer uma pausa aqui do vídeo para não ficar muito grande. Então, no próximo vídeo a gente continua, então, esses exercícios, tá? De como calcular centro de massa e por aí vai. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.